pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café in Vitro. E hoje vocês devem ter percebido que tem alguém aqui diferente do meu lado, né? Fala pessoal, tudo bem? Então hoje o Edson não tá de convidado, tá aqui de apresentador comigo pra gente receber uma convidada super especial. Vim só pra atrapalhar, tá? Já comecei. Todo dia. Mas hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que são os aspectos psicológicos da infertilidade. E a gente convidou uma pessoa que tem um know-how gigantesco nesse assunto. Porque além de, obviamente, psicóloga, desde o início da formação, entrou ali num serviço de reprodução assistida e fez toda a sua vida profissional dentro da área. Então, seja muito bem-vinda, doutora Juliana. A gente está muito feliz de te ter aqui. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu que estou feliz de estar aqui com vocês. Espero que seja um bate-papo bem leve. Já estamos de cafezinho, né? Já tomei o meu. Já foi? Já tá pro próximo? Mais um, já. Então, sabia. Vê uns 2 litros pra mim, por favor. Vamos lá, Ju. Primeira pergunta que eu queria te fazer, porque eu tenho certeza que você tem muita história para contar, né? Uhum. O quanto que você percebe, assim, no seu dia a dia, que a infertilidade impacta na parte psicológica? Ou o contrário, né? Que a parte psicológica impacta na fertilidade. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar que a maioria das pessoas vão querer ter filhos. Isso faz parte de um projeto, às vezes, de vida, né? Às vezes, não sei se vocês já repararam, tem algumas mulheres que contam que desde pequenas, homens também contam, mas mais mulheres, que contam que queriam ser mães desde pequenas, desde quando eram crianças. E tem algumas que vão falar sobre isso quando encontra aí alguém, né, para dividir esse desejo. Mas o que é importante a gente pensar que a maioria das vezes é um projeto de vida. Então, quando o casal realiza ou o paciente realiza outros desejos na vida e se depara com a impossibilidade de engravidar, é uma questão muito, muito dura, né? Uma realidade muito triste de lidar, porque é um projeto, né? Então, eu penso que quando para essa maioria dessas pessoas fica essa coisa tão grandiosa que é você ter filho, isso impacta muito as outras áreas da vida, né? E o contrário, eu acho que essa parte depende de cada paciente. Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente já colocar desde o início, que cada um é um, né? Cada mulher é uma mulher, cada homem é um homem, mas a gente sabe que muitas coisas se repetem, né? Então, o tratamento, o lidar com a infertilidade é muito difícil, desde que a gente pensar que a nossa cultura fala que a família tem que ter filhos, né? Esses dias eu conversava com um médico que falava assim, não, mas eu acho que tal paciente tem que ter uma família. Mas ela chegou lá com o marido, né? Quem disse que já não é uma família? Exato. Então, isso fica grudado até nos próprios profissionais que recebem essas pessoas. Então, tem pessoas que vão lidar com isso, assim, que é muito difícil dentro da própria família, que é uma cobrança, porque os irmãos, que os parentes todos têm filhos, vão lidar com isso porque é uma questão pessoal. Então, como assim eu não posso ser mãe ou eu não posso ser pai? Então, vai depender aí de como cada um lida para ver onde que vai impactar. Sem falar que o tratamento é um tratamento que gera ansiedade, né? Não tem como passar por esse tratamento sem lidar com essa questão da ansiedade, né? Então, veja que a questão emocional se embola se entrelaça, ali. Né? Tudo, sim. Uhum. E você percebe que o paciente muitas vezes te busca ou ele não percebe que ele tem essa necessidade? É mais uma questão do encaminhamento do médico. Como você percebe isso no seu dia a dia? É uma demanda do paciente espontânea? Há anos atrás, quando eu comecei na reprodução assistida, era muito difícil o paciente procurar. Eu penso que com os anos, isso acho que de talvez uns 5 anos para cá, isso tem aumentado muito. Então, hoje é um paciente que procura muito mais porque as informações, se fala muito de reprodução assistida hoje, né? Eu me lembro que há anos atrás era difícil saber de alguém que fez tratamento para engravidar. Era um tabu, né? Era um tabu, as pessoas faziam e não contavam, né? Hoje, as pacientes, mais as mulheres, eu nunca vi um Instagram, por exemplo, dos homens falando, né? As mulheres se colocam, uma ajuda a outra. Tem várias pacientes que conseguiram engravidar e depois foram trabalhar com isso, né? Então, hoje você fala muito, então também favoreceu a chegada desses pacientes no consultório. E eu que estou falando até delas estarem ali, principalmente elas, mas tem os casais também que procuram. Uhum. Eu penso que é mais direcionado, a mulher tem mais isso de procurar ajuda.
E eu tô falando de psicoterapia mesmo, né? Uhum. Porque essa questão, assim, é mais fácil para essas pessoas, para esses pacientes, procurarem uma conversa sobre uma coisa pontual, 2 vezes, depois não volta mais, né? E esses casos é encaminhamento médico. Uma coisa que eu sempre digo, né? Como eu também ali colaboro com a formação, né, de novas psicólogas para reprodução assistida, é que o paciente nunca vai procurar a psicóloga da clínica, né? Porque ela vai para a clínica para procurar o médico, né? Para tratar, né? Para tratar. Então, ela não sabe que ela vai se deparar com tudo isso. Às vezes, ela já vem com questões de tentar engravidar em casa, né? Nos casos do pessoal que precisa do tratamento, mas não é por questão de infertilidade. Então, por exemplo, um casal de mulheres ou um casal de homens, eles imaginam que as coisas vão ser muito fáceis. Quando eles chegam lá, eles se deparam com uma questão também que é difícil, né? Mas tudo sempre vai procurar o médico, né? E a gente vem com uma equipe de apoio, né? Então, também não é... Eu penso que teve uma mudança, assim. Eu vejo as pacientes muito mais procurando por conta de como as técnicas de reprodução assistida ficaram muito mais faladas, né? E desmistificadas também, né? As pessoas têm muito mais acesso aí sobre o que são todas essas técnicas, né? Eu tenho uma impressão que, além de ter a popularização da ideia das técnicas de reprodução assistida, porque não é uma técnica que é acessível a todos. Isso né? é uma pedra no nosso sapato, né? Mas eu acho que a popularização da terapia, e aí a gente pode falar porque quando eu comecei a reprodução nos anos 2000, 2002, 2003, a pessoa que fazia terapia era biruta. Literalmente. Tinha esse preconceito, né? Nossa, faz terapia, biruta. Dá birutex para ela. O pessoal falava isso. Hoje, a pessoa que faz... Hoje, acho que eu não conheço, assim... De 10 pessoas que eu conheço, pelo menos umas 5 fazem terapia. Então, popularizou a terapia. Na verdade, desmistificou o que é a terapia. E hoje em dia, todo mundo sabe que a terapia é uma ferramenta, né? Que ajuda você a se descobrir. E é perfeitamente normal se fazer terapia. Portanto, eu acho que essa reticência que tinha, entre aspas, né, ou esse medo do casal entrar para a terapia, para poder, o casal infértil, né, aceitar a terapia, também passa por isso. Então, além de ter a popularização das técnicas em si, da informação, também a terapia se tornou uma coisa mais corriqueira, onde várias pessoas dessa geração nova conseguem entender e aceitar muito mais, né? Acho que as pessoas se preocupam mais com saúde mental hoje, né? E elas entendem o impacto que isso tem. Embora a gente faça essa divisão, saúde mental, saúde física, o corpo é uma coisa só, né? Então eu acho que as pessoas hoje entendem muito mais como tudo isso se relaciona. E aí eu queria até que você falasse um pouquinho, Ju, da sua linha de pesquisa, assim, porque já fez mestrado, agora está fazendo doutorado, né? E é relacionado com reprodução assistida. Sim, sim. O meu primeiro... Então, lá na época que eu fiz o mestrado, que já faz um tempo, foi sobre as motivações para as pacientes doarem óvulos. Ah, que legal. Então, na época, não tinham congelamento de óvulos. Então, elas tinham ali uma quantidade de óvulos que dava para ver pelos folículos, né? Ali no ultrassom. E aí se imaginava que na hora da punção teria para fazer ali o embrião e depois descartaria, porque não tinha na época congelamento. Então eram essas mulheres que estavam ali na minha pesquisa e também as pacientes receptoras. Então, qual que era a motivação delas de poder receber um óvulo, né? Porque, como eu falo, né, por mais que o médico possa, né? Eu sempre falo para os pacientes que o médico, a medicina, sempre vai ter uma alternativa para eles terem filhos, mas também não são todos que vai ser bom aquilo que foi indicado, né? Então, por que aquelas que estavam ali esperando por uma doadora, por que elas gostariam, então, né? Por que elas colocavam essa opção de tratamento no lugar, né? E o que você achou como resultado? As doadoras, eu achei como resultado, elas tinham empatia pelas receptoras, né? Então, elas pensavam que elas estão ali no tratamento. As receptoras estavam no lugar mais complicado, vamos dizer assim, mais delicado, né?
elas estavam também num lugar difícil, mas pelo menos elas podiam contar com os próprios gametas, inclusive para ajudar, né? E também tinha um pouquinho um pensamento mágico de uma troca, né? Então, se eu posso fazer o bem aí para uma outra mulher, quem sabe eu posso também ter esse resultado, né? Porque, infelizmente, ali na época, até os dias de hoje, não é garantido que a paciente possa engravidar, né? Sim. Então, era um pouquinho uma questão emocional, assim, né? Uma troca do que eu posso fazer, porque é um tratamento muito que não dá para controlar, né? Exato. Eu sempre falo para os pacientes que cada um faz a sua parte, o médico faz a sua parte, o embriologista, tudo, né? Todo mundo, o marido que está ali, os embriões fazem a parte deles, eu brinco, né? Elas ali, mas assim, mesmo assim não é garantia, né? Então é uma maneira delas poderem controlar alguma coisa. Mas que não é controlável de jeito nenhum, né? Isso que você falou é legal. A gente teve um episódio de dilemas da mulher moderna, né? E a gente trouxe 2 ginecologistas aqui sensacionais. Quem não assistiu esse episódio, por favor, assista. Mas a gente teve justamente essa discussão, que um dos grandes dilemas dos tratamentos de reprodução é lidar com a incerteza, né? E hoje a gente controla tanta coisa, tá tudo tão na nossa mão. Acha, né, que controla. Mas no geral a gente tenta, né, aquela rotina e faz isso e aquilo. Então lidar com essa incerteza, mesmo você fazendo tudo certo, com a possibilidade do resultado final não ser o esperado, é muito difícil. Sim. Né? Eu acho que isso impacta muito nas pacientes durante o tratamento. Até quando a gente começou a conversar, quando vocês me perguntaram, né, dessa situação né, de como que impacta isso, também eu penso que tem dentro do controle, né? Porque tudo é realizado. Então, eu vou fazer tal faculdade, eu vou fazer tal pós-graduação, depois eu vou ficar noiva, depois eu vou me casar, depois eu vou aproveitar bastante a minha vida com meu marido, eu vou viajar e depois eu vou ter filho. Então, há uma ideia de controle. E alguns casais se veem nessa situação de não consigo controlar nesta situação. Alguns casais passam, é a primeira vez que eles têm que enfrentar alguma coisa neste momento de não poder realizar aí o desejo, né? E o grande ponto é que eficiência não é sinônimo de eficácia, né? Então, quando a gente fala... Às vezes o casal planejou a vida inteira, foi muito eficiente e sempre teve resultado baseado naquela eficiência, ou seja, sempre foi eficaz os resultados. Mas na reprodução a gente não tem. Eficiência não é sinônimo de eficácia. Ou seja, você pode fazer tudo certinho, como manda o protocolo, mas no final pode não dar certo. Graças a Deus, hoje a gente sabe que com a tecnologia, com as novas técnicas que estão entrando no laboratório, com os novos protocolos que estão entrando na parte hormonal, com o que a gente está sabendo, a gente sabe que a gente aumentou muito a chance de engravidar. Antigamente, as pacientes tinham, em média, 30% de chance de engravidar. Hoje já tem 60% de chance de engravidar. Ou seja, dobrou a chance de engravidar. Mas, mesmo assim, ainda tem 40% de chance de não engravidar. E esses 40% que é a dor que muitos casais aí não conseguem controlar. E que a gente também fica angustiado, exato, né? A gente Eu também, acho, né? Cada não que a gente ouve, pra gente também é uma dor, né? É uma Exato. frustração. Uma frustração. Mas óbvio que não chega nem perto de uma frustração do casal, porque para ele é 100% de zero. Pra gente é 40% de zero, para ele é 100% de zero. Então, a gente sempre tem que pensar em como que a gente pode criar novas tecnologias para suprir esses 40% de zero, ou 100% dele, e como que a gente pode ajudar esse casal a lidar com isso. E aí, pensando nisso, os casais que... a experiência que a gente tem é que muitos casais que recebem um não, eles acabam culpando algumas coisas. Qual que é a sua experiência com relação às culpas? O que mais eles culpam? Eles mesmos, o embrião, o médico, o psicólogo. Eles culpam todo mundo. Eles culpam o embrião, até porque tem essa coisa que o embriologista... A gente estava falando um pouquinho antes de começar, né? Sobre como que os pacientes, eles sabem muita coisa, né? Sobre reprodução assistida, eles procuram. Eles estudam, leem artigo. Sim, né? Então, eles também sabem, né? Meu embrião é blastocisto, meu embrião qual é? É A, né? Então, eles vão ali perguntando. Então, às vezes é porque o embrião não estava tão bom, às vezes é porque
o médico fez alguma coisa errada e deixou passar. Às vezes é porque... Não pediu um exame que ele achou que tinha que ter pedido. Exato, porque também tem lá outros pacientes que fazem tal exame. Na verdade, eles querem encontrar uma resposta para o que não tem, né? Que é um pouco o que a gente está falando sobre controlar. E tem uma outra coisa, tem também assim, Deus não quis... Tem também, não era para ser. Eu acho que não deu certo porque não era para ser. Mas o que não era para ser, né? E por que Deus não gostaria? Eu tento trazê-los... É difícil fazer terapia também, né, gente? É desconfortável, né? No desconforto que a gente... Que também dá a oportunidade de pensar, exatamente, né? De que a gente refletir sobre reflete. alguma coisa. Eu sempre digo que não é... A terapia não é algo que você vai lá e desabafa e vai embora. Não é a ideia de você chegar lá cheio de coisa e ir embora esvaziado, né? É a ideia de você chegar com alguma coisa para você poder refletir, te trazer alguma coisa interessante para você pensar, te transforma, né? Então, é muito difícil fazer terapia, né? Eu brinco às vezes que é para os corajosos, né? Porque você tem que se deparar com algo que é desconfortável, né? Então, também, às vezes, esses pacientes que são os que querem fazer terapia, sempre tem a minha pergunta, mas por que Deus não gostaria? Porque, às vezes, a resposta, essa ideia de colocar no lugar de eu não saber, Deus não quer, fica muito pesado. Por que Deus quer para um e para outro não, né? E tem as culpas também, né? Eles vão trazendo as mulheres porque demoraram muito... porque nunca quiseram e agora querem, e aí né, esperaram muito, então agora estão recebendo um castigo. Várias histórias passadas, histórias de perda de aborto provocado ou de aborto espontâneo também, que também a mulher sente culpada, né, quer procurar, né? Então, o que eu sinto é assim, a mulher ela assume muito mais a bucha, vamos dizer assim, né? Culturalmente ela é muito mais responsabilizada, e o né, homem na transfere um pouco mais a responsabilidade. É. O ser humano é muito bom em transferir responsabilidade, né? Então, talvez esse podcast sirva para a gente entender que não existe transferência, não existe como transferir que não existe responsabilidade. culpa, né? Não existe culpa, não tem que controlar. Exato. Então, assim, mas por outro lado também é muito ruim você não saber. E é isso que angustia. sim. Né? Você não Isso tem uma que fala, resposta, né? Então aí o nosso cérebro começa a criar hipóteses. Assim como Mas a gente também faz não em qualquer encontra. problema nosso, a gente tenta criar hipóteses. Mas também não encontra, né? Não, Como que a gente vai Exato. saber se é aquilo mesmo? Eu costumo né? falar para os pacientes que tem um momento que a gente chega no limite da ciência, né? Só que esse é o limite da ciência hoje. Pode ser que amanhã não seja mais. Então, não é que você não tem nada. É que a gente só ainda não tem tempo e nem tecnologia para saber te dar um nome. Mas eu ainda acho que a gente não vai saber tudo. Nunca. Que vai ficar nessa Nunca. coisa um pouco do mistério, né? Nunca. Biologia Isso Não é nunca matemática, 100% né? zero. Então, Exato, então. exato. Embora a gente tente colocar tudo numa caixinha, é exatamente isso. É biologia, não é matemática. Então, não é isso, mas isso é igual aquilo, né? A gente tem muitas nuances. Agora vai explicar isso para um advogado, para um engenheiro, difícil. para um economista. Não dá. E a Ju falou uma coisa muito interessante que eu queria perguntar, que ela falou assim, muitas vezes a mulher procura mais. Como que você percebe, né? Embora a gente sempre fale isso, que não existe infertilidade de uma pessoa, infertilidade é o diagnóstico de um casal, né? Mas quando a gente tem um fator masculino predominante naquele casal, você percebe uma diferença nesse comportamento do casal em si, quando o homem tem um fator mais preponderante na infertilidade? Eu acho que é interessante a gente lidar com o casal, né? E sim, né? A infertilidade é do casal, porque é o casal que quer ter filhos. Então, se um ali não pode, tem que lidar tem que, né, procurar uma alternativa ali com o outro, né? Um não pode fazer filho sozinho. Mas ainda assim eu percebo que a infertilidade física, quem tem a infertilidade física vai sentir mais, né? E o homem, ele é criado, quando o homem, conta aí, Edson, né? Quando o homem nasce, o homem pode chorar, né? A gente tem uma cultura muito machista. Não, você é verdade, pôde. é verdade. É assim, eu pude. Na verdade, eu tive muita liberdade. Que bom. Graças a Deus, eu sei que a maioria das famílias não são famílias que são estruturadas de fato, né? A gente vive uma grande pobreza, e na verdade pobreza não só pobreza econômica, mas pobreza cultural no Brasil. Eu, graças a Deus, embora meu pai não tenha tido estudo, mas meu pai é um cara extremamente inteligente, então ele, na época, minha mãe, muito mais inteligente que meu pai,
Meu pai era um pouco machista, um pouco não, meu pai era machista, ainda, né? Tem 70 e poucos anos. Minha mãe trabalhou na Caixa Econômica a vida inteira. E aí quando meu pai falou, você vai largar o emprego que eu vou te sustentar. Ela foi lá e engravidou de mim. Aí meu pai sempre foi pão duro. Falou assim, tem um plano de saúde e tal. Quando eu cheguei nos 4 anos, mais ou menos 3 anos, ele começou a encher o saco. Uhum. Minha mãe foi lá e engravidou do meu irmão. Aí, depois de mais ou menos uns 6, 7 anos que já estava na Caixa Econômica e tal, aí meu pai falou, desencanou. Meio que desencanou, e ela já estava lá há muito tempo, aí começou a falar da aposentadoria. Então ela conseguiu enrolar. Foi valendo a pena. Meu pai, de uma forma boa, para que a gente tivesse um futuro melhor. Por conta disso, a gente morou na cidade, eu ia morar numa fazenda, a gente acabou morando na cidade. Por conta disso, eu recebi uma educação melhor do que das outras crianças, porque eu estudei em escola particular, porque ela conseguiu pagar. E embora eles não tivessem... Você também cresceu vendo uma mulher independente, né? Sim. Meu exemplo é totalmente diferente. Uma mãe que né? sabe lidar, né? Exato. Exatamente. Eu falo que sim, com a minha mãe eu aprendi em como lidar com aquelas barreiras que geralmente impunham. Minha mãe falava que meu pai era o chefe da casa, mas quem mandava era ela. Né? E hoje, isso serviu tanto de exemplo que hoje eu já sei Só a mulher que manda também. Mulher, então acabou, né? Então, tá vendo? Assim, as pessoas reproduzem comportamentos, né, Ju? E eu sou muito feliz com isso. Né? Então, pra mim é ótimo. Agora eu vou... Ó, terapia aí, ó. Mas pensando em paternidade, quando você decidiu ser pai, o que isso significava pra você? Eu brinco que o pai, ele só percebe que ele é pai depois que nasce. Sim, acho que faz sentido. A mulher não. A mulher, a hora que ela engravidou, ela ama... eu falo que você casou, aí sua mulher engravidou. Acabou. Você é o segundo lugar. Primeiro vai ser o filho, que ela já tá. E aceite. Por quê? Porque a hora que seu filho nasce, aí você percebe que todo aquele amor que ela tinha durante a gestação... Transferiu. A Ju já tá quase te dando um cartão. Você começa a entender aquilo. Então, assim, tem muito pai que sofre de órfão, né? Tipo, o cara vai lá, eles engravidam, aí a mulher nasce o neném, ela começa a dar muito mais atenção pro neném e dá menos atenção pro marido. Eu não tive esse problema, porque... O homem tem que cuidar da mulher e do bebê, né? Sim. Depois volta. Se o casal se gosta, e é um momento, né? São fases. Sim, né? exatamente. E, na verdade, assim, chega um momento, casamento, qualquer escolha que você toma, você tem que saber que você está abrindo mão de outra coisa. Sim. Então, isso vai valer a pena se você decidiu. Exato. E toda decisão que você toma, você tem que saber que existem consequências. Do mesmo jeito que eu não devo nada para ninguém, Sim. ninguém deve nada para mim. Sim. Então, ou seja, eu tenho que tomar uma decisão Sim. e toda decisão que eu tomei, eu sou responsável por aquilo. Sim. Mas é muito difícil as pessoas entenderem isso. Uhum. E por isso as pessoas sofrem. E quando eu falo de paternidade, assim, eu digo porque no dia a dia, não sei se você tem essa mesma percepção, mas eu, pelo menos, que estou num serviço bem urológico, digamos assim, né? Porque lá na Unifesp a gente tem esse viés, tem muitos fatores masculinos que a gente fala. Para o homem, porque como que costuma funcionar? O casal chega e a frase clássica é: minha mulher não consegue engravidar. Né? Esse é o clássico que a gente recebe no dia a dia do consultório. E aí, quando você vai fazer a avaliação do casal, por exemplo, você encontra um homem azospérmico, que é aquele homem que não tem espermatozoides no ejaculado. Esse diagnóstico, pelo menos naquele primeiro momento, na nossa avaliação mais técnica, digamos assim, né? A questão da infertilidade fica secundária e aquilo vira quase uma questão de afronta à masculinidade, sabe? Eu acho que o homem relaciona muito essa questão de poder engravidar com algo de virilidade, né? Eu não sei se você tem essa mesma percepção. Sim, eu até estava começando a perguntar por Edson, porque quando se cuida de um bebê, menino, né? É muito interessante prestar atenção nas mães, como elas vão fazendo do tipo, quando o menino cai, se machuca, jogando futebol, fazendo qualquer outra coisa. Passa, né? Não precisa chorar, isso não é nada, né? E a menina, ela é muito mais valorizada quando ela cai, né? Quando ela se machuca. Eu tive um menino e um menino. Então, você sabe bem como é, né? Eu tratei os dois mais ou menos no casco do cavalo. Por quê? Porque eu sei que quanto mais você passa a mão na cabeça dentro de casa,
mais vai virar uma pessoa que vai sofrer fora de casa. Sim, Meu pai me achar ensinou que a isso. vida é assim, né? Exatamente. Fácil. Meu pai me ensinou isso. Meu pai nunca foi de passar... Meu pai é um cara amoroso, não era um italiano, você imagina, italiano, né? Mas até hoje ele acha que ele quer que eu more na casa dele. Então ele fala, tem um quarto aqui, vocês têm que vir pra cá. Macarronada, aquela coisa toda. Mas, assim, o que ele me ensinou... Quando eu tive a minha filha, né, que é a Júlia, ele falou pra mim, ele falou assim, Edson, cria ela pro mundo, não cria ela pra você. Uhum. E aí eu vi a minha esposa, minha filha dormiu na minha cama durante 1 ano. Primeiro filho, minha esposa acordava de madrugada para eu colocar o dedo embaixo do narizinho dela para saber se estava respirando. E foi para mim um trauma. Isso foi um trauma. Por quê? Porque ia contra os meus valores. Eu queria, bota no berço lá e deixa no berço. Mas ela era só uma bebê. Ela era só uma bebê. Tanto que no primeiro, o meu segundo filho, segundo já meio que nasceu andando, né? O segundo filho, o que eu fiz? No primeiro dia, eu peguei, chegamos do hospital, ela foi pro quarto com o bebê, eu tirei o bebê dela, coloquei no quarto. Falei, se você quiser, você pode dormir no quarto com ele vai ficar no berço. Por quê? E aí ele ficou quietinho lá e dormiu. Ou seja, o trauma... Pra sorte de você. Não, mas o trauma é nosso. O trauma é nosso. O trauma não é do bebê. É que é o medo também, do desconhecido, né? Exatamente. Tem Pai isso. de primeira viagem. 2 tontos. Pai de né? primeira viagem. Aham. Exatamente. Eram 2 tontos. É muito novo, comum É essa igual coisa. gestante de primeira viagem. Muitas mães e pais fazem Exato. isso, né? Que a sua esposa fazia lá ver se está respirando. Exato. Né? Sim. Agora, pensando nisso que você perguntou, Amanda, então, tem essa coisa cultural, né, do homem. Tem algumas culturas, esses dias eu atendi um casal chinês, né? Que eles querem, porque querem ter um filho homem, tem 2 filhas meninas, né? E aqui no Brasil eles não podem escolher o sexo do embrião, né? Então é muito difícil isso para eles, porque tem uma cobrança familiar que tenha um homem, né? E aqui o que a gente... Então por que eu lembrei disso? Porque tem essa valorização de que o homem tem que ser o forte, e depois é o homem forte e se relaciona muito diretamente a sexualidade com o não poder dar filho, né? Então, não tem nada que ver uma coisa com a outra. A sexualidade é uma coisa e você ter azoospermia, qualquer mia, né? Oligospermia é outra coisa. Mas isso, eles confundem, né? Diretamente. Todos fazem isso. Então, todos os homens que eu tive a oportunidade de atender fazem essa relação, né? E aí fica como é o menos viril, o menos Exato. homem, é o impotente, Exato. né? É o que não pode dar filho para a mulher. E aí é muito difícil de lidar, é muito vergonhoso. A mulher também sente vergonha, mas o homem se relaciona. A mulher, a relação que se faz é assim, uma mulher que não pode, como uma árvore seca, uma mulher que não é dá menos mulher, que não dá frutos. frutos. Também tem essa coisa da falta, né? Se eu não tiver filho, eu nunca vou ser uma mulher completa. O homem não tem essa ligação. Exato. Mas tem uma ligação pela via da Sou sexualidade. São sofrimentos diferentes, né? Vou contar um caos. Muito diferente. Conta seu muito. caos. Eu tenho um caos para contar. Lá vai. Eu passei um dia como infértil. Por quê? Quando eu cheguei na Escola Paulista de Medicina, eu tinha um chefe muito gente boa. Conta. Vocês conhecem, eu não vou falar o nome aqui, que senão a turma vai cancelar ele na internet. Mas ele era tirador de sarro. E eu não sabia. Cheguei tonto, olhando pro céu, né? Sabia que era no interior, falando porteiro. Aí ele falou, olha, Edson, tem um experimento, a gente gostaria que você doasse o sêmen e tal. Fui lá, assinei o termo de consentimento da pesquisa e tal, né? Fui lá, coletei o sêmen. E aí, no meio da manhã, mais ou menos umas 11h30, ele me liga e fala, Edson, tudo bom? Saiu o seu resultado aqui do espermograma. Precisava conversar com você quer almoçar? Falei, Poxa. posso, claro. Falei, nossa, que estranho. Você nunca tinha feito? Nunca tinha me chamado para almoçar. Não tava estranho um diagnóstico, era Não, que estranho, aí- me chamou pra comer. Aí ele falou, olha, eu queria falar com você, é importante repetir o espermograma. Começou com essa conversa. Falou, deu azospérmico. Ou seja, Ele ainda você falou não- aso? Você não tem espermatozoides. Falei, não é possível. Ele, você perdeu alguma porção da amostra, aquela conversa Você tinha toda. quantos anos? 26. 26 anos. Noivo. Tá, puxa. Na hora, começou a passar um filme na minha cabeça falando que eu comecei a trabalhar com reprodução,
porque era meu um destino. sinal. E aí você começa a imaginar, porque o cérebro da gente começa a criar coisas para explicar justamente o momento. Uma justificativa, né? Exato. Sabe aquele gelo que dá quando você é pego fazendo alguma coisa errada? Né? Então, aquele gelo que dá quando... É E deixa eu falar uma coisa. Você e a sua noiva, na época, já falavam de filhos. Já tinham nomes, assim? Não, nomes não. Mas a gente já falava que ia casar. Não, já falava que ia casar mas e você sabia ia que ela filho. queria ser mãe. Sim, Então. já há muito tempo. Desde o dia 1. Eu também queria ser pai, né? Eu também tinha essa vontade. E aí, ele esperou o dia inteiro passar. Eu não acredito. E eu voltei, falei com Mas a... Mas o almoço? Almocei, ele contou das duas pra mim. Parecia, não sentia nem o gosto da comida. E aí saímos, eu saí como azospérmico do restaurante, entrei como macho alfa e saí como azospérmico. Tá vendo? Olha a relação imediata. Ele lembrou dessa história. Exatamente, né? eu lembrei disso. Do disso. que ele sentiu naquele dia. Exatamente, lembrei disso. E aí eu falei, pô, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu já me imaginei contando pra ela se ela queria ficar noiva de mim, se... não, ó, vamos separar... porque eu não vou conseguir ter filho. As mulheres precisam pedir espermograma, então, né? Já seu espermograma, quero saber. Fiz um filme na minha cabeça. Mas é interessante, os homens fazem isso muito mais que as mulheres. Eles falam assim, olha, eles contam, né? Eu falei pra ela que se ela quisesse, ela podia terminar comigo e ficar com uma outra. Porque também tem na ideia do homem de que a mulher sonha, nasce. Eu sempre falo para os médicos, não vão me dizer por aí que é instintivo, mas eles ainda insistem de tanto que é um desejo forte, né? Então só pode ser instintivo, né? Você já leu O Gênio Egoísta? Não. Tem um livro que chama O Gênio Egoísta. É muito bom. Vou ler. Óbvio, tem algumas teorias que são meio exageradas, mas é assim, na maioria das vezes, esse livro ele fala justamente sobre esse ímpeto que a gente tem de propagar o DNA. Então, nesse ímpeto que a gente tem de propagar o DNA, seja cultural ou seja genético, né, ele fala que a gente cria as nossas frustrações, nossos desejos, nossos sonhos baseado nisso. Olha então, hoje... É uma maneira de pensar. Exatamente. Hoje não sei se se aplica tanto, porque tem muito... Antigamente não tinha tanto casal que não queria engravidar, mas hoje tem muito casal que não quer engravidar. Muito. Tem essa chance de escolha, né? Exatamente, mas... antigamente não tinha. Então, você lê o livro, você começa a entender o porquê. Alguns comportamentos, né? Você teve alguns. Você coloca em você. Você começa a entender o porquê que você tem. Você fala, rapaz, eu acho que eu. Igual você falou agora. Eu falei uma coisa, você já pescou e já falou, tá vendo? Então, e eu não tinha percebido isso. Na verdade, a gente não percebe. A gente faz parte do nosso consciente e inconsciente, né? A gente simplesmente solta porque nosso cérebro está pensando o tempo todo e criando explicação para um monte de coisa que acontece com a gente e que a gente não tem controle. Mas e aí, o que acabou acontecendo? No final da tarde, ele me ligou. Voltou a ser. E falou, é mentira, seu tonto. Eu não acredito. Mas que brincadeira de mau gosto. Péssimo. Eu também Você já tinha falado com a sua noiva? Não fala o nome dele. Eu não tinha falado com a minha noiva. Ainda bem. Imagina, mas, você fala, ela fala, pensei bem, quero terminar. Eu pensei bem, não, meu sonho é ter filho, então... Acho que ele não tá valendo a pena. E aí ele falou, umas 5 da tarde, eu tava indo embora, já meio derrubado, vou tomar uma. Aí ele me ligou e falou, não, Edson, precisa falar com você. Não, já conversou, tá tudo certo, amanhã eu vou repetir esse espermograma aí. Aí ele, é mentira, cara, você tá tudo certo. Olha antigamente as brincadeiras que se fazia, né? Hoje ia ser assédio moral. Com certeza. Nossa, ia ganhar uma grana. Com certeza ia. Isso que você falou de falar com a sua noiva é legal e é interessante. Nesse mesmo pod desses dilemas aí da mulher moderna, porque esse casal de ginecologista que veio conversar com a gente, eles têm uma casa de contracepção. E eles rodam o país inteiro falando sobre autonomia reprodutiva, mas pro lado do planejamento, né? De evitar a gestação indesejada, enfim. E eles têm muita história para contar também, né? E eles estavam falando como... Às vezes chega o casal pra eles do lado contrário do que chega pra gente, né? Aquele casal que não quer engravidar de jeito nenhum naquele momento, que não quer engravidar nunca. E aí uma das coisas é a culpa, porque já que é instintivo, então vem a culpa de eu não querer, né? Todo mundo tem que engravidar, a gente não quer, então, meu Deus do céu. Então, ela falou bastante sobre isso da culpa.
E aí é uma coisa que a gente vê também, o impacto que isso tem no casal em si. Então aquele casal passa a não ter relação sexual, aquele casal passa a só falar sobre isso, né? Então é muito impactante quando não consegue engravidar. Então eu queria ver como é a sua percepção, assim, o que eles trazem da dinâmica do casal, o que muda num casal infértil? A maioria tem impacto sim na relação sexual, porque fica uma coisa que não agora passa a ser planejado. Então agora as mulheres, elas sabem, até me lembrei de um filme que eu passei outro dia numa pós-graduação, que chega, a moça não está conseguindo engravidar, aí chega o marido do trabalho todo animado para eles namorarem na cozinha mesmo. E ela faz assim, espera um pouquinho. Ela vai lá na bolsa e pega lá um teste. Um teste para saber se ela estava ovulando ou não. Então, perde toda a espontaneidade, né? Sim. Então, eles chegam, sim, muito com isso. Eles se afastam. As mulheres sempre sabem se elas estão no período fértil ou não. E aí fica uma coisa de que a mulher também que tem que levar o marido para isso. Às vezes a mulher fala, bom, como ele tem que funcionar, né? Então eu não vou contar. Então fica uma coisa muito... O que era para ser uma coisa espontânea, fazer parte do desejo daquele momento ali bacana, a dois, fica uma coisa nada espontânea, uma coisa que é totalmente artificial, que tem que ser para ter filhos, né? E aí fica muito desgastante o relacionamento. Perde a parte do prazer e fica só a parte reprodutiva mesmo da relação sexual, né? Sim, porque né? os dois estão ali juntos, né? O corpo não fica mais um corpo de desejo de um de outro, fica um corpo assim só para ter filhos, né? Que é muito complicado para o casal. E a gente teve um casal essa semana até, que eles falaram, a gente explicou o tratamento, eles iam para fertilização in vitro mesmo. Aí eles falaram, não, mas a gente pode ter relação? Pode. Aí eles, mas não vai ter nenhum problema, assim? Eles já tinham tratado, estavam programando uma transferência. Não, mas a gente não vai conseguir engravidar, então é melhor a gente não ter relação, né? Eles perderam a espontaneidade, né? Completamente, né? E eu acho muito interessante quando um casal se afasta de uma maneira que eles não têm mais relação sexual. E a relação sexual faz parte do casamento, né? Do relacionamento. Do relacionamento. Né? Então, assim, não importa, não tô falando nada de você ter aquilo. Quantas vezes por semana, que eu me lembro que quando eu comecei na reprodução assistida, tinha um incômodo até dos médicos de perguntar, mas quantas vezes vocês têm relação sexual por semana? E aí, às vezes, quando o casal falava assim, 3 vezes por semana, os médicos se incomodavam. Exato, os médicos falavam isso, imagina. Junta quanto tem. Casa pra você ver, viu, filho? Casa pra você ver, viu? Então, vai ver quantas vezes você vai. Eles estão ali, então fica todo mundo numa situação complicada, né? Sim. Depois eu soube que não tinha, né? Mas eu tinha um estigma. Não tem mais tanto essa pergunta. Eu assistia as reuniões científicas, né? E apresentava os casos 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Falava, nossa, casal infértil, trans, hein, meu? Mas é engraçado, porque tem o perfil. É vantajoso. Eu vou falar, hein, meu? Tô com mas 2 tem o filhos perfil. aqui, ferrado aqui, pagando boleto. E o pessoal lá aproveitando. E o cara não tem bom, meu? Ô, louco, meu. Mas tem o perfil, né? Tem aquele casal que acha que tem que ter relação todo dia pra otimizar. Tem o casal que raciocina assim, não, vamos principalmente fator masculino. Potencializar. Vou potencializar, então vou ficar 7 dias de abstinência. Vamos ficar 6 que vê na internet. Vê na internet. E aí vou ficar 7 dias sem ter relação, fazer uma abstinência mais longa pra ter relação. Então a gente vê esses perfis também, né? E tem muito casal que você atende que se separa, por exemplo, que percebe que não é e que fala assim, putz, a gente está querendo ter um filho para tentar salvar a relação. Durante o tratamento. E aí, no final das contas, a gente não conseguiu. Aparece, e a gente né? descobriu que, na verdade, não é para ser, porque a gente não gosta um do outro. A gente fala na psicanálise, né, que é a linha que eu me identifico desde que eu acabei a faculdade de psicologia, né, é o que eu mais estudo até hoje, que as pessoas, às vezes, não sabem por que elas querem engravidar. Pode ser por diversos desejos, né? E algumas vezes é por conta do relacionamento, sim, né? Então, tem mulher que quer dar filho para o marido, tem marido que quer dar filho para a mulher, né? E agora aparece muito essa questão do casamento, né? E depois quando não consegue. Mas também imaginem, se é um filho para salvar casamento, a gente mesmo estava falando como é difícil cuidar de filho, como fica difícil. Aí que acaba mesmo, né? Exato, fica mais complicado. Tem que ter muita maturidade para poder estar ali com o filho, né? Para poder dividir a esposa com o filho, né? Para estar nesse lugar de que é quem cuida. E o homem também nem tem esse espaço, né? De falar assim, poxa, eu fiquei sem a minha esposa, eu fiquei meio que sozinho, né? Ele tem que estar ali como alguém mais um suporte, maduro, né? Até os 2 meses, o homem é um zero à esquerda. Eu ficava de madrugada, minha mulher dormia e eu ficava de madrugada cuidando.
Então, como você era zero esquerda, muito importante. Mas eu não tinha teta e não Tudo conseguia bem, ela mamar, dar de acorda mamar. ela. E o que eu fazia? Levava, ela dava de mamar dormindo, coitada. Mas- Edson, nesse podcast. Mas era horrível, assim. Eu me sentia um impotente. Porque eu falava assim, beleza, deixa comigo. Seu sonho era amamentar, era isso? Deixa comigo. Não era meu Mas eu acho sonho. Era muito meu sonho, era resolver Era o minha problema. mesma. Sabe, Era para Amanda, se chorar. os homens que trabalham com reprodução assistida, eu sempre dou uma brincada. Eles querem, né? Eles gostariam muito, né? De fazer algumas coisas que a gente pode fazer. Mãe, filho só procura. O filho até 1 ano é mãe. Papai, mas é mãe. É igual da mãe. É mãe. Então, assim, eu pegava, e a madrugada era minha, então pegava a Júlia e levava pra ela. Ela tava dormindo lá, coitada, morta de cansado, passava o dia inteiro. Morta de cansado, e eu trabalhava o dia inteiro, mas chegava à noite. Sim. Batia Hora no de peito. revezar. Do pai, é. E a minha vantagem é que eu era jovem. Hoje, com 45 anos, vou falar que o sono depois. Meu marido fala isso. Ele fala, não vou ter pique. Eu falo, meu Deus, homem, você tem Cara, 35 anos. não. Mas 35 isso também não, tá mudou, voando. né? Mas isso também mudou, porque hoje eu acho... Quantos anos você foi pai com quantos anos? Eu fui pai com 32. Então, hoje, 30 um casal 30 com anos, 32, 30 anos não tá pensando em ter Imagina. filho. Isso também mudou, né? Então, eles vão ter que Exatamente. tirar o pique de algum lugar. E seu a gente marido- fala muito de idade Toma materna avançada, mas tem impacto pro pai também, né? Não é hoje o foco do nosso podcast, mas tanto biológico como nesse sentido mesmo do cuidado da criança. Essa criança vai crescer, né? Em algum momento ela vai ter festa de 15 anos. Então a gente Se também vai poder acompanhar, você tá dizendo? Exatamente. Pegando esse gancho, então o que você tem de experiência, por exemplo? Essas pacientes que são receptoras. São pacientes de 45, 42, 44, até 50, né? Que elas falam? Qual a expectativa dessas mulheres que engravidam com óvulo com doado, óvulo você tá falando? doado e fala, agora eu vou ser mãe com 46 ou vou ser mãe com 55. Né? Que a Cláudia Raia é especial, né? Porque ela já se cuida há muito tempo. Essas mulheres, elas pensam em, nossa, eu vou ter que me cuidar mais por conta do meu filho, ou vou... Eu só olho hoje, né? Ou tudo bem, eu vou ver o que vai acontecer no futuro. O que eu acho que a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado, né? Para só querer realizar o desejo e não pensar no filho, né? Exato. Agora, há pouco tempo, eu pensei ali num curso que ficou, né? Que foi a semana passada. E a gente falou muito disso, em como a gente tem que colocar em pensamento esse filho, ele tem que ser considerado, né? Esse futuro bebê, dar esse lugar para ele. Então, quando elas estão ali comigo ali pensando, é algo que é conversado. E sim, as mulheres que querem ser mães, a gente tem hoje a condição, né, a qualidade de vida, o quanto que a gente tem Expectativa a de vida, expectativa né? de vida, né? É mais longa do que em épocas atrás. Eu me lembro de uma piadinha, não é uma piadinha que hoje ficou piadinha, né? Mas eu me lembro de um jornal antigo lá, senhora de 42 anos, vocês viram? Passa, né? Eu vi isso aí. Uma mulher de 42 anos nunca quer uma senhora hoje, né? Exato. Então, até o idoso, ele é considerado idoso a partir de... Já mudou a idade, Sim. né? 65, né? 65 hoje. Então, sim, elas pensam que elas A longo vão prazo. poder... Não há uma preocupação... quem que vai cuidar, né? Se eu faltar. Tem uma conta que elas fazem. Tem algumas que não topam. Tem algumas que colocam um limite, né? Não, olha, até tal idade eu vou poder engravidar e vou poder, então, pensar que eu vou estar ali para o meu filho, né? Tem umas que não topam, mas a maioria que topa tem esse pensamento de que elas vão poder estar ali para acompanhar ou pensar num futuro, numa poupança, né? Legal, Elas legal têm saber, esse né? pensamento, Que né? é uma coisa construída a longo prazo, assim, que existe essa reflexão, né? Você sabe que eu li um artigo esses dias da extensão da janela de infância e adolescência. Não sei se você, como psicóloga, já leu alguma coisa, mas o que... com a evolução, nosso cérebro está evoluindo e o DNA do humano é super plástico. Né? É igual o DNA de cachorro. Mas é super plástico. Por quê? Cachorro a gente tem 400 asas de cachorro, mais de 400, 500 asas de cachorro. E aí falando como veterinário, né? O DNA do humano é a mesma coisa. Ele evolui muito, muito rápido. A gente evolui muito rápido. E cada geração evolui mais. E o que a gente tem percebido é que a adolescência, ela tem
ela desviou. A infância tem ficado um pouco maior e a adolescência tem ficado muito maior. Hoje você vê pessoas... Quando eu tinha 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu era um jovem adulto já, pensando, já daqui a pouco eu vou virar veterinário e vou pagar boleto. E hoje a gente vê... Eu me formei com 22. E hoje a gente vê 22, 23 anos. Hoje você vê jovem com 24 anos ainda com... Adolescente mesmo. E não é culpa do jovem. Na verdade, é o que... É que o mundo muda e a gente muda com ele, né? É o né? que o ambiente tem feito, né? Então, assim... e aí, pensando no futuro. Hoje, a gente está tratando a geração... Vocês não, vocês são jovens, mas... eu estou tratando as gerações anteriores. Gerações posteriores à minha, né? Na minha época, quando eu era jovem, eu tratava mulheres de 30 anos, eu falava, nossa, 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, eu tratava mulheres de 30, 32, 35, tudo bem, mesma idade. Hoje eu vejo, eu tô 45, então hoje eu vejo muita paciente, muito casal jovem, de 26, 28, 30 anos, 32 anos, que é a média, 35, e que faz esse planejamento de, eu vou engravidar e vou conseguir cuidar do meu filho mais para frente. Vocês acham que essa janela de que eu vou engravidar mais tarde, ela vai uma hora vai parar ou ela ainda vai continuar indo para frente baseado no ambiente que a gente tem? Ou seja, a gente tem um ambiente que a expectativa de vida nos próximos 50 anos, as pessoas vão viver até 100 anos tranquilamente. Uhum. E aí? Eu acho que essa resposta vai depender do quanto a gente ciência, avançar em paralelo, né? Eu acho que a gente pode pensar numa questão cultural, né? Se a gente for pensar a mulher como ela era antes, que era uma coisa dela... Qual que era o futuro, né? Qual que ia ser a vida da mulher? O papel da mulher na sociedade, exato. Né? Ela ia ter que ficar em casa cuidando dos filhos, né? Depois de toda a revolução, depois da pílula anticoncepcional, aí começou a aparecer qual mulher mesmo quer engravidar ou não, né? Porque antes tinha filhos, porque não tinha o que fazer, né? Depois começou a surgir essa possibilidade de ela poder evitar. Depois ela começou a ver que ela poderia... Não precisava... Não tem esse destino, eu vou cuidar de filhos só, eu posso me desenvolver profissionalmente. E agora, na pandemia... Quem perdeu mais emprego foram as mulheres, né? As mulheres que tiveram que ficar dentro de casa cuidando dos filhos, né? Se for porque perderam emprego porque o lugar fechou e teve que mandar embora, ou porque elas tiveram que ficar em casa cuidando dos filhos, né? Então, eu penso que para elas poderem, isso também é dado, né? Se elas poderem recuperar o que elas perderam na pandemia, vai levar tempo ainda. E agora vamos ver se elas vão começar a engravidar mais cedo, né? Pode ser que sim. Pode ser que elas comecem agora a ter esse momento... Ter mudado o comportamento por conta de um evento. Exato, né? De um evento... catastrófico. Exato. Mundial, né? Então, eu penso que tem isso, né? Que tem esse... sem falar também que a gente estava falando sobre o adolescente demora mais para crescer, o adulto não sai. O meu pai e minha mãe casaram com 21 anos, já tinha uma casa deles, né? Primeiro... moraram de aluguel, depois rapidinho já compraram a casa deles. Quem compra uma casa hoje com essa idade? 20 anos de idade. Então, isso também foi mudando. Eles moram nas casas hoje com os pais até 30 anos, né? E até brinco com alguns pacientes. Não, me lembrei de um aqui, começa a reclamar porque entra no meu quarto, porque a minha mãe fez não sei o que com a minha roupa. Eu falei, então, é muito adulto na mesma casa. Um moço de 30 anos que mora com a mãe, que mora com a irmã, que tem quase 30 também. Então, hoje a gente vê que tem essa dificuldade, chegar a primeira conta, né? de luz. Então, né? Como diz meu pai, só apaga a luz quem paga a conta. Então, eu acho que também tem essa mudança que vai sempre mudar, né? Vai sempre mudando aqui na E depende de eventos na também, né? cultura. Isso. Então, não dá pra gente predizer que é um contínuo. Tipo, vai sempre arrastando. Vai depender do que vai acontecer, né? Daqui pra frente. Exatamente. E, Ju, uma coisa. A gente falou bastante, né? Sobre o casal infértil, mas você trouxe um ponto. Você falou, casal homoafetivo feminino, casal homoafetivo masculino, e os desafios desses modelos de família, né? Dessa maternidade, que eu achei muito legal também nesse pod dos meninos, eles falaram uma coisa bem interessante, que a maternidade ou a paternidade, ela é uma decisão. Porque para cada mulher, poxa, tem gente que pensa, eu só vou ser mãe se eu engravidar. Outra pensa, eu só vou ser mãe se for com o meu óvulo. Eu só vou ser... Cada pessoa tem o seu, né, a sua idealização do que é ser mãe ou o que é ser pai.
E uma coisa que eles colocaram, eu achei super legal, é isso, a maternidade é uma decisão. A partir do momento que você decide que aquilo é pra você, você vai colocar na balança o que importa ou não, Dos né? casais homoafetivos, você tá Exato. falando. Quais são os desafios que você observa? A gente vai falar que é uma decisão porque eles não conseguem fazer filhos sozinhos, Exato. né? Exato. Não, Pro casal agora, infértil não é decisão. pro casal Exato. infértil não é decisão. Tá. Eu penso que eu sou muito receptiva, né, com novas configurações familiares. Hoje, antes de vir para cá, eu estava com uma família de mulheres com a filhinha, né? Então, ali eu vendo as duas querem amamentar, a que gestou e que é a que também participou com o óvulo, tem muito mais leite, mas tem uma questão emocional muito mais difícil para gestar. A outra, para amamentar, a outra não gestou, então ela não fez lá, né, ela não estimulou Não o teve suficiente estímulo. para ter o leite, então está sofrendo porque não pode amamentar a filha, e gostaria muito de amamentar. Então, eu sou muito receptiva, né? Eu acho que é perceptível isso com os pacientes que eu atendo. Agora, a mim incomoda muito quando eles têm essa situação que você falou, né? Mas assim, se eu vou ser mãe, se eu gestar, se eu vou ser mãe, se o óvulo for meu, se o sêmen for não sei o quê. Então, a primeira coisa que eu escuto ali deles é assim, mas tá bom, né? Ali não dá para misturar. A própria resolução não permite isso, né? Que tenha Ficou bem óvulo claro das duas, agora. sêmen, né? A resolução ela fala o seguinte, que a gente pode fazer com óvulos das duas, mas isso tudo tem que ser rastreável. Tá. Então dá pra gente colocar Dois embriões, cada um com o óvulo de uma. Mas em vezes na outra vez vezes ficava um diferentes, pouco exatamente. nebuloso essa informação, na mas nessa resolução ficou bem claro. E embora, Nessa do enfim, ano passado ou nessa essa que agora. revisaram agora? Embora Foi o mês exista uma passado. crítica muito grande a isso, né? Porque esse conceito de rastreabilidade genética é só fazer um DNA, mas enfim, embora exista essa crítica, dessa vez ficou bem claro que a gente não pode mais colocar, por exemplo, no caso de duas mulheres, Na mesma formar barriga. 2 embriões e ao mesmo tempo colocar nas Colocar duas os dois. barrigas. A gente Tá. pode fazer dos dois Exato. no mesmo momento, Exato. mas a gente Um não de cada pode vez, transferir os dois ao mesmo momento para o Exatamente. mesmo útero. Eu acho isso muito interessante, né? Poder pensar ali com eles ou com elas, porque Mas a gente pode fazer as duas estimuladas, transferir mesmo os tempo. embriões cruzados ao mesmo Fazer tempo. uma roupa cruzada. A questão né? é só Double. da transferência do útero. Isso. Não pode ter dois embriões diferentes No mesmo útero. No mesmo útero. De uma vez. Tá. Então, eu acho que... Eu acho bacana isso, né? Eu acho bacana poder colocar esse limite para poder pensar que quando você quer ter um filho, você tem essa questão que você falou do livro, né? Que é uma questão de você poder perpetuar ali. Claro, isso é do humano, né? Mas isso não tem que ser mais importante. Às vezes as pessoas ficam tão grudadas nisso e tem uma ideia também, assim... o meu pai vai ser o vô, porque se não for meu, genético. Então, isso é uma coisa que pega um pouco para mim. Eu sempre tento trabalhar isso com os casais que precisam, né? Registrou, acabou. Então, mas tem que registrar no emocional também, Exato. né? Tem que registrar no emocional, porque eu já vi, não comigo, mas assim, eu já vi nas redes sociais casos de duas mulheres que se separaram. Ah, não, eu vou levar embora porque esse aqui é meu. Como assim? E a criança, que é aquilo que eu estava falando para vocês de ter que considerar, né? Então, eu penso que são casos... Se a gente for pensar na sociedade, inclusive no que a gente está vivenciando agora, no Brasil especificamente, né, que algumas pessoas não toleram muitas diferenças, eu acho que elas estão numa situação mais difícil, né? Eu sempre fico pensando o que o porteiro lá do meu prédio pensa quando chega essa família de duas mamães com o bebê, né? Dá para ver que elas são uma família ali, Sim. né? Então, sempre me vem essa preocupação se elas vão ser bem tratadas, se elas vão ser bem olhadas, né? Se vão olhar para ela de um jeito diferente. Tem uma situação de como que elas vão poder ter as suas famílias, elas podem adotar. Há tempos atrás, só um podia adotar, então um casal homoafetivo, só um podia ter o nome no registro. Depois, também já faz tempo, duas podem ou dois podem. E tem essa questão do tratamento, que eu penso que no Brasil, por mais que tenha as dificuldades da resolução, foi um país que sempre incluiu, né? Nunca foi super proibido, né? Hoje a legislação mais avançada é a nossa. é a brasileira. Então, é exemplo para o mundo inteiro. A gente tem que contar com isso, né? De uma maneira positiva. Isso é positivo. O preconceito Existe. existe muito. E eu acho que a única forma de a gente resolver preconceito é convivendo. É colocar junto. É conviver. Informação, né? Sempre. É sempre conviver, assim.
assim, eu sou um exemplo claro. Eu jogo vôlei. E no meu time, metade do time é gay. Eu jogo há 17 anos com eles. 17 anos. Quando eu comecei em 2003, eu vim do interior do Paraná. Vocês imaginam, né? Machoxô do interior do Paraná. Então, eu não convia muito. Aí a gente sai, toma cerveja, bate papo, joga. Desmistificou, né? Hoje, é assim, não existe mais uma diferença, né? Não existe mais, assim... É porque não há. Tem só uma diferença do que eles nasceram para gostar de mulher. Quem que disse isso, né? Exato. É só a escolha, né? Então, assim, eu sou um exemplo. A convivência é a chave para o fim do preconceito. Toda vez que a gente separa e segrega, a gente está gerando mais. Toda vez que a gente convive, a gente está gerando menos. Ou seja, eu começo a conviver, eu começo a entender as suas diferenças e você entender as minhas, e todo mundo tem diferença, independente de qual seja. Eu sou diferente de você, que é diferente dela. Sim. Todo mundo tem valores e a gente tem que conviver com valores diferentes, com escolhas diferentes. Sim. E respeitar, né? Exato. E, na verdade, assim, que é o princípio do dever. Eu não devo nada para ninguém, mas ninguém deve nada para mim. Então, eu tenho que ter humildade suficiente para falar. Sim, de que você não tem nada a ver com isso. O que ele quiser fazer, ele faça. A escolha é dele. A escolha é de qualquer um, né? Sim. Então, isso foi um baita de uma escola para mim, justamente porque a convivência é o que fez com que... Várias coisas, né? A convivência é o que fez caindo, né? A gente vai quebrando barreiras mesmo ao longo da vida, Exatamente. né? E falando de casal homoafetivo, é interessante, eu atendi recentemente um casal e elas estavam me contando, poxa, elas já vieram com essa expectativa de colocar os 2 embriões. Então, na dinâmica delas, a ideia inicial delas era só uma queria engravidar, elas queriam formar embriões em paralelo, né, das duas e colocar os 2 embriões. E aí eu expliquei que pela resolução a gente não podia fazer isso e foi já uma super quebra de expectativas. Porque aí começa o questionamento. Nossa, mas eu vou engravidar 2 vezes, só queria engravidar uma vez. Aí outra, nossa, mas aí eu vou ter que engravidar, não quero engravidar. E aí elas já entraram ali num conflito para se resolver. Tem limites também, Exato. Né? Não pode se fazer... É uma resolução que abrange, né? Exato. Todos, mas também tem os limites que elas vão ter que lidar. Exato. Né? E elas chegaram num consenso ali de que, não, a gente vai formar os embriões das duas. Nesse momento a gente vai transferir um único embrião para uma delas. E quem sabe no futuro, se ela quiser engravidar novamente, ou se a outra tiver esse desejo de engravidar, a gente parte aí para um segundo. O que eu mais tratamento. vejo é que elas acabam se acertando, como uma engravidando com o óvulo da outra, né? Simbolicamente, que elas as duas decidiram. participam. Né? É claro que tem um terceiro aí que não vai ser esquecido, que é o doador, e anônimo ou não, né? Agora também. Mas a minha experiência fala isso, né? Que elas preferem fazer dessa maneira que fica mais confortável. Exato, né? ela se sente realmente compartilhando, né? É bacana respeitar. Eu sempre gosto de escutar como vocês decidiram isso, para ver se não é uma questão imposta até às vezes pelo médico que acha que uma vai ter melhor óvulo, né, do que a outra. Então eu acho que é importante que elas fiquem confortáveis, e no né? caso dos homens, eles vão precisar do óvulo, eles vão precisar de uma mulher. Ia perguntar isso agora também. É um pouquinho mais complicado, né, a situação, né? Exato, sim. E como que eles encaram, por exemplo, porque aí não dá para você misturar, não pode. Você pegar o sêmen de um, misturar e falar assim, foi aleatório. Isso não pode. Sim. Então, como que eles encaram com relação a isso? Porque quem vai gestar vai ser uma terceira pessoa. Quem vai doar os óvulos vai ser uma terceira pessoa. Uma quarta pessoa. Exato. Uma quarta pessoa. E aí? Então, eles sabem Ontem eu estava conversando com um paciente que fez lá nos Estados Unidos, né? Que é uma outra resolução, né? Então, tem ali uma expectativa também. Então, tem a doadora, tem a mulher que vai... Ali é muito mais controlável no sentido de que, assim, eu vou arrumar essa pessoa porque eu posso pagar lá, né? Sim. Agora, aqui isso não é permitido. Então, eles ficam sempre esperando que alguém possa fazer isso para eles, né? Então, acho que tem essa angústia aí. Quem é que vai engravidar para mim? Para quem eu vou pedir para fazer tamanha coisa, né? Então, acho que isso é uma coisa complicada para eles. E eles têm que estar dentro disso tudo, né? E é o óvulo, né? Escolher ali as características da doadora. Tem uma ansiedade disso tudo, né? Eu penso que é mais complicado porque eles podem contar com o sêmen deles, que é muito importante também, né? Mas eles precisam de ajuda de duas mulheres, né? Não é uma situação fácil. Mas o que eu vejo é que os homens têm feito
esse tratamento, né? Sim. Então é bacana Muito. que eles também estão chegando, né, nas clínicas e estão Antigamente conseguindo. era muito casal feminino. Feminino, Hoje em dia, Não. já praticamente igualou, né? Exato. Hoje em dia igualou. E durante a gestação, Ju, que a gente falou até agora, né, do casal infértil, dos casais homoafetivos, a gente falou um pouquinho também de mãe solo, pai solo, não quero ter filhos, mas e durante a gestação? Esse casal lá que estava na maior dificuldade engravidou, o que você percebe durante esse acompanhamento? Ansiedade. A ansiedade O muda. medo de perder, né? Muito medo de perder algo que foi tão difícil de conquistar, né? Então eles tomam muito mais cuidado. A mulher fica muito mais ansiosa, o homem também, né? De perda. Quer ver ultrassom? Estou me lembrando aqui de uma paciente que fez tratamento, uma vez não engravidou com sêmen de doador. O casal. Uma vez não engravidou, depois engravidou, perdeu, depois engravidou, perdeu. Aí se separaram. Fizeram embriões, se separaram, mudou de médico uma vez, 2 vezes, terceiro médico, que é aquela coisa que a gente falou, né? De buscar e o que foi que aconteceu. De responsabilizar, né? Responsabilizar. E aí, agora, eles estão grávidos de gêmeos, né? Voltaram e estão grávidos de gêmeos. E aí, quando eu falo com eles, é sempre uma atenção. Ainda bem que tal dia vai ser meu ultrassom, eu vou ver os bebês, né? E é claro que pode acontecer. Lembrei de uma outra paciente que ficou sabendo quase pro bebê para nascer, que o bebê tinha, como chama? Hidrocefalia. Aham. E fez tratamento para engravidar, uma menopausa precoce, acabou conseguindo engravidar com o próprio óvulo, foi muito bacana. Aí, quando ela deu uma respirada, bom, agora já posso soltar as semanas, agora já tá tudo bem, aí vem esse diagnóstico, né? Então, é claro, a partir do momento que se engravida, é uma gravidez, como acontece a gravidez natural, né? Sim. Mas para eles, com toda essa história, né, de frustração, de perda, porque imagina, mesmo que não se perde bebês, tem uma questão de você ficar numa expectativa, tentar engravidar e aí ir lá e perceber que menstruou, Não engravidou. né? Então você já tem um bebê aqui no pensamento que você acha que vai ser esse mês que ele vai chegar naturalmente, e não é, né? Então já tem muitas perdas. Aí chega no médico, talvez um diagnóstico, é uma outra perda, né? Muitas já engravidaram e perderam efetivamente, mas mesmo que não tenha uma perda de bebê, tem uma perda daquele bebê que eu coloquei na minha cabeça, né? na expectativa de um bebê idealizado, aquele bebê que é gordinho, cabeludinho ou carequinha, dependendo do gosto de cada um, Do gosto do loirinho, freguês. moreninho, exato, né? Então eles já vão fazendo uma ideia, esse bebê é perdido. E aí quando elas conseguem engravidar, fica esse medo ainda de perda. Parece um bebê e uma gravidez frágil, mas não é, né? É uma gravidez como qualquer outra. Então eu acho que é muito difícil, né, para essas mulheres quando elas engravidam. Acho que elas ficam em paz quando esse bebê nasce, né? E num casal afetivo masculino, durante o pré-natal, como essa dinâmica? Você acompanha esses casais? Tem essa experiência? Eu não acompanhei tantos, mas eu já acompanhei uns 2 ou 3, né? E como foi? Eles ficam numa ansiedade também de ver a mulher que está gestando para eles. Eles ficam ali cuidando das coisas que eles podem cuidar. Então, como é que vai ser a vida? Como que eles vão... É porque a gente fica numa, né, eu acho interessante que a gente faz, até eu, né, faço umas perguntas para eles que às vezes quando tem uma mulher ali, a gente já imagina que, porque existe a licença maternidade efetivamente para a mulher, né, e para os homens. Na verdade, a licença a maternidade é para o bebê, né? Então, mas quem é que tem direito é o bebê, né? Nem é a mãe, né? É o cuidado do bebê, né? O bebê tem direito que alguém fique ali disponível para cuidar dele. Então, tem alguns homens que dentro das empresas conseguem. Eu acho que vai tem mudar alguns que tem que isso, brigar. Coisa assim, né? Tem um projeto de lei já. Tem. Para mudar isso aí. E várias empresas a gente faz um relatório e eles autorizam. Então tem essa preocupação, tem esse envolvimento deles, tem um envolvimento de poder pensar ali naquele bebê. É interessante a gente pensar, a gravidez é alguma coisa muito importante, né, que a mulher ali passa, mas como que faz para a mulher ou para o homem, nesse caso, poder se vincular, participar, né? Mesmo. Participar. Então é claro que a participação efetiva vai ser quando eles têm esse bebê nos braços e olha,
né? Esse bebê agora eu tenho que conhecê-lo, porque mesmo que seja da minha genética, eu não sei quem é ele. Até é interessante, né? Quando vai na maternidade, o bebê nasce, aí fica assim, nossa, parece com o pai, parece com outro pai, ou parece com as mães, né? A gente faz isso, a gente fica procurando. Hoje, esse casal de mulheres está no meu consultório, eu pensei, nossa, é a cara dessa mãe, não falei nada. Mas a gente faz isso, né? Inconscientemente. Inconscientemente. Então, eles vão arrumando maneiras de poder ali cuidar dessa gestação mesmo distante. Tem alguns que participam mais, né? Que são mais ansiosos. Ou às vezes, eu atendi um casal que um era alemão e tinha uma expectativa de que o alemão ia ficar mais distante, né? Que o Pela alemão, cultura, né? Pela cultura, que o outro, que é o brasileiro, ia dar mais conta. Quando eram gêmeas, quando elas nasceram, foi muito interessante eu vê-los, os dois com as meninas, e foi a prima de um deles, né? A prima do brasileiro que engravidou. E aí foi muito interessante ver esses dois. E o alemão dava super conta, né? Eu me lembro deles na sessão e a menininha começa a chorar e o alemão pega e canta uma música e a menina para de chorar, né? Eles vão... É só você estar disponível e ser só uma pessoa, ser humano, que foi cuidado por um adulto, né? Sim. É assim que você tem essa capacidade. Ninguém nasce sabendo cuidar de bebê. A mulher tem uma expectativa de que ela vai poder ter mais essa condição de cuidar, mas não necessariamente vai ser ela. Isso é cultural, né? Também, né? Então, eles fazem como eles podem lá, né? Para poder participar e receber aí os filhos. E aí você falou agora, numa sessão temporária de útero com parentesco. Existe diferença, avaliando psicologicamente, a quem faz a sessão na paciente, barriga solidária, quem faz né? a barriga solidária, quem é parente e quem não é? Você tem essa experiência de se... igual a gente falou esses dias num podcast aqui atrás, chega lá e fala, eu gestei você, hein, menino, sei lá, entendeu? Dramas familiares, né? Depois de 15 anos, festa de 15 anos, Ou você não me mesmo chamou, doação você de não chamou gameta, tua né? tia pra dançar valsa, ó, tua tia que fez, você cresceu na barriga dela, Sua alguma tia coisa que assim. te carregou. Ou mesmo doação de gameta, né? Ou Se mesmo você doação de percebe... Se a gente vai ver, os bebês ainda não nasceram, Exato, né? A gente exato. não sabe ainda como eles vão. Eu não sou uma pessoa que me coloco contra nada, mas eu preciso ver, né, como vai ser. Então, eu me lembro que quando saiu essa resolução com as pessoas conhecidas, as minhas colegas psicólogas, várias de cabelo em pé, falavam, calma, gente, vamos ver as crianças como vão ser, né? Eu acho, se eu pudesse... Eu colocava na resolução, ninguém da família pode engravidar para o outro. É melhor ter alguém de fora. Porque o casal fica numa situação muito complicada quando é alguém da família. Não chama pra madrinha, já pensou? Ixi, Tem uma Maria, coisa, briga que não dá. tem uma coisa de agradecimento para a vida toda, né? E às vezes não se desgruda. Eu me lembrei aqui de um caso de uma... E às vezes a dívida de gratidão tá muito mais na cabeça da pessoa que fez do que da pessoa. E ela fica esperando Se gratidão. espera muito, né? Então, E assim, é é complicado. complicado. Eu me lembro aqui de duas irmãs que uma engravidou para a outra. Uma nasceu com a que não tinha útero, tinha síndrome de Rokitansky, então já imaginava que nunca poderia gestar um bebê. E a irmã com duas filhas se ofereceu para gestar. E depois foi uma coisa muito complicada, porque as duas, uma se relacionava muito mal com a outra. Depois tinha uma culpa, né, que a irmã sentia, que era a tia, de poder ter essa intimidade com a sobrinha. E depois, quando nasceu, eu não soube muito, mas eu me lembro que a mãe da menininha teve uma depressão pós-parto, sem ter engravidado, né? Uhum. Então, pode ser muito complicado. As coisas têm que ter tem que estar muito bem conversadas. Apesar de eu achar que o familiar que faz isso tem uma amorosidade para oferecer para o outro. Com né? certeza. Mas eu acho que é muito complicada a relação. E tem isso também, né? Da criança depois, se a mãe vê, né, que a criança vai lá pro lado da tia que engravidou, já fica com ciúmes, né? E eu acho que sempre a criança tem que saber da história dela, né? É melhor do que ficar essa confusão, por exemplo, entre as irmãs e a criança tá ali naquele meio e não sabe o que está acontecendo, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai precisar É de mais tempo para ter complicado. essa resposta, né? A gente vai precisar de tempo, porque pode ser que tenha também esses aspectos da amorosidade seja melhor, né? Então a gente não vai você saber. consegue avaliar, por exemplo, dentro das famílias? É uma pergunta complicada de responder, talvez valha $1 milhão, mas a gente fala com o Elon Musk para pagar depois. Mas, é assim, você consegue avaliar dentro das famílias esse tipo de relação e conseguir, não prever, mas conseguir já
antever alguns problemas e já recomendar, falar assim, olha, talvez seja melhor pegar uma sessão temporária de útero que não seja da família. Anônima. Então, você consegue avaliar esse tipo de coisa? Sim, às vezes o casal traz uma relação, né? Que já fica claro que não vai dar certo isso. Né? Às vezes as irmãs, por exemplo, nem tem tanto contato, mas uma quer fazer para outra para ver se oferece alguma coisa para outra para juntar. E, na verdade, não aproxima coisa nenhuma, né? Mas é muito difícil a família aceitar o que eu falo, né? Ontem mesmo eu falei isso para 2 irmãs, que uma vai engravidar para outra, né? Do quanto que ela estava se dedicando para aquilo. E para quê, né, que ela precisava fazer isso pela irmã, né? É muito mal recebido, mas eu não, né, eu tenho que contar, é honesto eu contar o que eu estou vendo ali, né? Não é bem recebido, mas é falado. Agora, eu já atendi, por exemplo, 2 irmãs que uma vai doar óvulo para outra e elas têm um contato, um convívio tão interessante já, eu brinco com elas que era como uma tribo indígena, que todo mundo cuida dos filhos, sabe? Elas já têm experiência, porque elas 2 já são mães. Que também faz diferença. Faz muita diferença. Já tem o trato de um filho com a outra e agora uma delas não pode, né, não tem mais óvulo e quer o segundo filho, então a irmã vai doar. Então eu estou imaginando que ali, apesar do convívio, as coisas vão poder ser bem separadas, né? Mas isso é a escuta que eu vou tendo ali no dia a dia, né? juntando sua experiência. Depois a gente precisa saber depois de uns anos. A gente depois faz um... chega lá e fala, Daqui a um tempo a gente chega e rediscute como ficou essa configuração familiar, né? Sim. Uhum. Seria legal um estudo desse, acompanhar esses... Aí lá vai o Edson botar a gente em mais um estudo, pelo amor de Deus. Toda vez que eu encontro com o Edson, ele me enfia alguma coisa. Mas seria legal, já pensou que legal? Tudo bem que a gente já tá velhinho de muleta lá, fazendo estudo aí. Até que acompanha há muito tempo, mas ia ser muito legal a gente fazer se a gente viver até 100 anos, dá. Eu pretendo viver até os 130, mais ou menos. Então, Bem, dá tempo. Bem, né? Justo, quem sabe, né? Mas do jeito que eu tô, talvez não consiga. Ju, e se você pudesse dar assim um recado para os casais, mulheres, homens que estão assistindo a gente, pensando aí que estão lidando ou com a infertilidade ou com a preservação social, o que você diria no sentido de se você acha que todos precisariam de um acompanhamento, quem você acha que precisaria de um acompanhamento, o que você deixaria de mensagem final para quem está ouvindo a gente? Eu não acho que todo mundo precisa. O que eu diria é para pensar que na vida a gente pode ter outros filhos que não sejam os filhos que nascem genético ou da barriga ou criancinha, né? A gente pode ter outros projetos de vida. O que me deixa muito angustiada é ver que, por exemplo, o casal vive só para isso, né? E não tem outras coisas na vida. Então, eu acho que, por exemplo, esse é um casal que precisaria ter um acompanhamento psicológico. Eu acho que essas situações mais delicadas, então... A que vai gestar para o primo, como eu falei, desse casal, né, de moços, ou quem vai doar para a irmã, né? Eu acho que são casos que a gente tem que considerar, né, que são mais difíceis também da gente poder pensar emocionalmente. Então, eu diria que a reprodução assistida, a medicina tá aí, né, disponível para todos. Isso é uma coisa muito bacana, mas isso não quer dizer que serve para todo mundo. Isso também não quer dizer que a gente tem que fazer tudo que está aí, né? A gente tem que ver também quais são os nossos limites, né? Então, sempre me perguntam isso, mas todo mundo tem que fazer terapia? Claro que não, né? Mas quando começa a dar angústia, quando começa a incomodar, quando a pessoa está só vivendo a vida pensando nisso, eu acho que é um bom momento de procurar ajuda, né? Por exemplo, quando o médico fala, é melhor você fazer a ovodoação, mas a paciente não se imagina tendo um filho dessa maneira, para que ela vai fazer, né? Então, é tão banal, às vezes, a gente ouvir vários, né? Vários. A gente faz consultoria em muitas clínicas. Vários. Não, ela deu 3 óvulos. Aí não fertilizou nenhum. Essa paciente, vamos oferecer ovodoação. E assim, porque é um ramo tão técnico pra gente. Exato. Que a gente esquece um pouco do Pô, mas é o filho dela, mas eu acho né? que isso que é bacana, pensar que a gente escuta
a subjetividade de cada um, né? E vocês escutam a coisa mais técnica, né? Olha, a gente quer ter filho, tá? Então, assim, vocês não têm óvulo. Então, vamos pensar num óvulo, né? Numa doação. Que daí, ao invés de 3, você pega 10. Mas é por isso que é complementar, né? Eu acho que essa é a importância. Se todo mundo tiver a mesma visão, não faz muito sentido. Então, o nosso papel é não que não tenha que ter uma empatia, nem nada disso. Não é sobre isso. Mas eu acho que a nossa função ali é trazer a informação. Sim. Então, quando o casal pergunta, uma paciente de 45 anos chega pra você e fala qual a minha maior chance de engravidar, é seu papel colocar pra ela que a maior chance é com o óvulo doado. Agora, o que ela vai fazer com aquela informação, né? É aí que precisa da equipe multidisciplinar. Eu acho que é aí que entra um acompanhamento de todo mundo. Mas eu acho que o médico deveria se consultar com o psicólogo. Mas isso, você tem alguma dúvida? Eu acho que deveria ter treinamento de equipe. Com certeza. Porque o que falam de groselha não, isso sim. para os pacientes, mas assim, é impressionante. É uma falta de tato que é... E o paciente está muito fragilizado também, né? Então, também é uma coisa complicada, tanto do ponto de vista que eles sentem qualquer coisa que se fala como uma coisa muito grande, né? Também eu tento escutar dessa maneira, não. Eu penso que não foi tão assim que o médico falou, mas ao mesmo tempo também cria, né, essas questões do médico quando não tem muita delicadeza, até porque também é angustiante para o médico, muitas vezes, né? Sim. Por isso que se responde Ou às vezes dessa a maneira. soberba é tão grande que ele está imaginando que... E não é só o médico, toda a equipe. Né? Eu já peguei equipes uma vez, eu peguei um caso de uma paciente que entrou em contato comigo, que erraram o nome dela, e ela estava descendo num elevador, a enfermeira com ela falou: oi, Joana, tudo bem? Ela: não, meu nome não é Joana, meu nome é Maria. Acabou, né? Você perdeu a paciente. Ela falou, aí ela falou assim: não, seu nome é Joana, sim. A enfermeira falou? Aí ela falou: eu vou errar meu nome? É uma situação engraçada, mas é trágico, porque se chegou a esse ponto, quer dizer assim, que a pessoa tem tanta certeza de que ela está certa, de que... Ela não ouve o outro, né? Não ouve nem a paciente que está ali, que é o óbvio, que não está ouvindo nem a paciente que está ali. Nem quando está na cara. E isso impacta psicologicamente. Ela falou: pronto, erraram meu nome, insistiram que meu nome era outro, e... O que vão fazer com o meu embrião? Exato. Né? O que vão fazer com o meu filho? Ou seja, eu estou indo lá para captar os óvulos. Eu não sei nem o que vão acontecer. Sim. Então você imagina como é que essa mulher entrou dentro da sala cirúrgica. Sim. Né? Nem sei como é que deve ter sido, mas é assim, quando ela entrou em contato, isso faz muito tempo, faz mais de 10 anos. Quando ela entrou em contato comigo, ela entrou em contato na época Facebook. Ela entrou em contato comigo através do Facebook. E eu achei aquilo cúmulo. Eu falei: gente, não é possível. Então, assim, esse impacto, e naquela época não se falava... Tinha a Helena, que estava lá na Escola Paulista com a gente, que a gente falava muito de psicologia, mas não se falava muito nas clínicas. As clínicas não tinham muito psicólogo, não tinha espaço. Não tinha espaço, né? E hoje, a gente vê que o mais importante... obviamente ter o filho, mas o mais importante é você cuidar da cabeça desse casal e da cabeça dos profissionais, fazer com que esses profissionais eles tenham uma sensibilidade tal para que eles saibam lidar justamente com essa... Vamos oferecer uma doação, opa, esse aqui não é o momento. Ter esse feeling para depois passar isso para a parte psicológica. Porque muitas vezes... essa alteração psicológica ela é iatrogênica, que a gente fala, né? Com certeza. Só para explicar o que é iatrogênico. É um erro causado por nós mesmos, pelo médico, pelo profissional de saúde. Ou seja, a gente induziu o paciente a ter essa insegurança, ou a gente piorou isso no casal justamente porque falou: vai lá, faz aqui, ó, tô aqui, ó, ovo doação. Mas uma coisa que eu acho que a gente esquece às vezes... Ou azosperma. Ixi, vai ter que ser semi-doado, camarada. Então, mas uma coisa... Aí parece que até piora, né? Você quase julga, né? E como que eu vou justificar que você vai ser o pai se você não vai engravidar, né? Porque a ovodoação, a mulher participa com a gravidez, né? É mais fácil também indicar. Apesar de que, às vezes, para a mulher não importa, né? Que ela vai engravidar.
Isso é a primeira coisa, de você pensar o que é a maternidade pra você. Porque tem muitas mulheres que falam, eu nem ligo de não engravidar, mas tem que ser o meu óvulo. Sim. Ou tem outras que falam, não tem problema, eu vou doação, mas eu quero gestar. Quero passar pela gestação. A maternidade tá ligada à Que gestação. foi isso que apareceu, né? Pensando lá no meu trabalho, foi isso que apareceu, que a maior motivação dessas mulheres que participaram da minha pesquisa é poder gestar. Gestar. Isso é muito interessante, né? Porque é muito individual. Pra cada mulher, isso vai ter uma resposta. Exato. Né? A grande pergunta é pra quem, né? Exato, mas é isso que a gente sempre fala, né? Na individualização. Então, não existe um melhor tratamento para todo mundo. Sim. Existe o que é melhor para você. Se a paciente virar e falar, não faz sentido para mim, eu não me consideraria mãe sem o meu material genético, ok, a doação não é para você. Então, vamos pensar em outras possibilidades, né? Então, eu acho que é sempre individualizar. Vamos rejuvenescer seus óvulos. Ai, meu Deus. Ele tá doido nesse episódio. Porque vai ter... Vai ter técnicas, né? Técnicas de rejuvenescimento ovariano. A segunda temporada tá vindo, já vai vir com Eu tudo. dei essa palestra que legal. no Congresso Brasileiro. É? Tem bastante alternativa. Já deixa aí, de spoiler Mas no não próximo é uma pílula episódio. mágica não, tá, gente? Que você não derruba, Pode tirar o vão te cavalinho da chuva, cancelar não já. faz milagre. Não faz? Não. Milagre só Jesus, né? Mas a evolução da ciência, vai. O que a gente está trabalhando aí para os próximos anos? Exatamente. Mas eu acho que é legal isso, né? Eu sempre vou insistir nisso, porque tem coisa que não dá pra gente mudar, que é da natureza, né? Eu quando escuto útero artificial, eu acho muito complicado. Ou como é que são os gametas, o quê? O quê? O gameta artificial, linhagem genogenética? Não sei não sei esse nome. Tem um outro nome do gameta, não é artificial, é um outro nome lá. Maturação in vitro, você tá falando? Ou célula-tronco? Não. Os gametas agora serem produzidos no laboratório, como chama? Artificial. Artificial e não tem mais um nome. A partir de célula-tronco. Tá. Na verdade, assim, mas ainda tem tecnologias que vão chegar antes. Essas tecnologias estão muito longe ainda de chegar no dia a dia das pessoas. Assim, aparece lá, às vezes, no Fantástico, no Espetacular, parece lá o... Eu vi alguma coisa Mas eu sou uma grande sociais. Otimista. O que a gente tem hoje em dia, lá atrás, alguém achou que era impossível, vai. Sim, eu acredito. Com certeza. Mas, de qualquer maneira, ainda acho que a gente tem que lidar com os nossos limites, né? Quanto mais a gente aprofundar, mais limite a gente vai achar. São novos problemas para lidar. Exatamente. Então, assim, sempre vai estar ligada a alguma coisa difícil. Qual o impacto disso? Né? Qual o impacto dessa tecnologia no seu... a gente está falando de time-lapse esses dias, né? Foi no episódio aqui que a gente falou de time-lapse? Não, né? Você já falou em alguns, mas sim. A gente está falando de time-lapse. E no time-lapse, hoje, a gente tem inteligência artificial que mostra qual embrião vai transferir. E a paciente ela pode ver tudo pelo celular. Tudo. Literalmente, ela consegue ver o filme do embrião dela sendo fertilizado, se desenvolvendo, dividindo as células. E ele vai recebendo uma nota como se fosse uma prova. Então ela tem lá 5 embriões, ela sabe qual embrião tirou a maior nota. E com isso ela vai saber qual embrião, possivelmente, com 90% de chance, é euploide e com 73% de chance, por exemplo, é um embrião que vai implantar. Ou seja, qual o impacto disso para a paciente que está vendo que hoje, no dia a dia, o que ela recebe? Ela recebe a notícia do embriologista. Oi, tudo bem, seus óvulos estavam bons. E você teve tantos fertilizados, embriões estão bons. E ela fica naquele vácuo. Legal, meus embriões estão bons. Mas aí que ela vai entrar no Google para pegar foto de embrião bom. E ela vai exigir, né, que ela engravide. Exato. Né? E ela não vai investir nos embriões que não tem nota bacana. Alta, exatamente. Vai querer fazer um novo ciclo para ter mais embrião de nota. E faz o que com os embriões que foram produzidos? Né? Porque não é qualquer coisa. Exato. Né? Não, eu acho que é muito interessante pensar tem nisso. Esse lado e tem um outro lado que acontece hoje, que a gente vê muito, que é assim, a idealização. Que, seus embriões estão bons, viu? Estão blastocistos, Pronto, já acho que é certeza que vai engravidar. Você tem 3 blastocistos bons e 2 um pouquinho mais atrasados. Aí ela entra no Google, digita blastocistos bons. Atrasados. Não, ela bota bom, para saber como é que é o bom. Aí ela olha, idealiza o bom. Aí ela chega a fazer transferência. E ela guardou aquela imagem de um blastocisto bom na cabeça dela. E ela olha, o blastocisto não está do jeito que está aquela imagem. E ela fala, será que meu blastocisto está tão bom assim? Porque dentro do bom, né? E aí ela não engravida. Doutor, será que meu blastocisto era tão bom assim? Porque eu olhei aqui, tinha uma imagem. E aí lá, aquela hora, e hoje em dia já existe tecnologia que você consegue filmar a transferência. Você tem câmeras que
passam para o celular da paciente e aí o paciente consegue filmar e tirar foto do momento da transferência, no momento que está transferindo, ela está assistindo. Mas, gente, isso eu não sabia. Tá vendo? A gente tá indo. Já tem. Eu tenho isso lá. Mas é o que vocês falaram, né? Que impacto que vai ter. Exato. Aí a gente... É sempre assim, né? A ciência chega e depois Primeiro. Exatamente. Né? Cria o problema. A ciência chega para resolver um problema, cria outro, a gente tem que resolver. Exato. É o celular. É tudo, né? Tudo é assim, na verdade. A gente chega, cria, inicia para depois lidar com o impacto que isso tem. Mas é assim que a gente vai evoluindo, né? Aos pouquinhos, devagar e sempre. Isso é bom. É bom, senão a gente se desafia, né? Exatamente. E aí, Edson, mensagens finais, então, pra gente encerrar esse pod, senão a gente vai até amanhã nesse assunto. eu ia Ju, a gente até tem uma amanhã. regra aqui. O que a gente costuma fazer? Quando a gente gosta muito do convidado, a gente expõe ele, já que está gravando, entendeu? Então a gente obriga a vir na próxima A falar temporada. sim. Tá. Entendeu? Então a gente está te convidando, tá gravando. Você pode dizer não, fica à vontade. Mas vai ficar Assim, chato. na câmera, é meio chato falar que não. Exatamente, exatamente. Então, pra vir na próxima temporada. Você não vai estar Eu doente venho, um dia, sim. não, né? Não, eu venho com todo prazer. Vai ter que levar o cachorro É isso que eu falo, minha avó no pet judô. shop. Putz, vou ter que levar minha avó Tem que no levar judô. minha avó no judô. Gente, ótimo. eu amei esse episódio. Ju, muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo incrível, de verdade. A gente agradece muito. E a gente quer ver Obrigada. você na segunda temporada. Venho, com certeza. Obrigada. Vocês pelo convite. Também adorei o nosso bate-papo. Foi Que uma bom. honra e um prazer. Muito bom. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. E um beijo. Tchau, gente. Tudo de e bom. até a próxima. Tchau. Até a próxima.